Vamos lá, é só pontuando para a galera que é o seguinte: nós estamos gravando na virada, agora em fevereiro, antes do carnaval ainda, o carnaval não começou, só para pontuar temporalmente a galera. Então, a notícia que eu trouxe, que me chocou bastante, vou falar do aspecto factual e depois eu vejo os comentários. O aspecto factual é a CPI no município de São Paulo contra o padre Júlio Lancelotti. Para falar a verdade, isso foi protocolado em dezembro do ano passado, na última legislatura. Na verdade, a legislatura vai terminar ainda esse ano, pelo Rubinho Nunes, que é um vereador do União Brasil. Ele veio do movimento. Ele é advogado também, tem um conhecimento jurídico, fala bem, enfim. Ele protocolou uma CPI para investigar. Aí não é uma pessoa, eu vou falar um pouco de CPI, não é uma pessoa particular do Padre Júlio, é apenas ONGs que atuam na região da Cracolândia. Mas aí foi apenas uma escusa, vamos dizer assim, porque ele no púlpito ele pegou a figura do Padre Júlio Lancelotti e teceu comentários muito inapropriados, vamos dizer assim, em cima do padre, falando que ele era de ONGs esquerdistas, que ele estava ali para aparecer politicamente, enfim. O padre Júlio, porventura, por sua vez, ele respondeu que a CPI era legítima, mas que ele não tinha nenhuma ligação com ONGs e pegando dinheiro de prefeitura nem nada. Bem, antes de eu tecer comentários, eu queria falar um pouco disso aí. Algumas pessoas me perguntaram: a CPI é legítima mesmo? O padre fez questão, todo mundo, CPI é o assunto do momento no governo anterior e nesse, toda hora surge uma CPI. O que é essa figura? A gente vê muito no aspecto federal, em âmbito federal, mas a CPI em âmbito federal ela pode ser bicameral, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, uma CPI, CPMI, né, uma CPI mista. O contrário se dá no âmbito municipal. O que acontece? Uma CPI ela é legítima. Eu acho assim maravilhoso, pessoal. Eu gosto mesmo do aspecto de CPI, porque eu acho muito democrático. E aí o pessoal acha que democracia é isso aí, né? Democracia é o direito da maioria achacando ou arrochando a minoria. E, na verdade, muito pelo contrário, a democracia é a participação de todos e a possibilidade até de uma minoria ter voz, ter o direito de influenciar uma decisão política. E aí a CPI ela é um direito legítimo de minoria. Ela é um direito da minoria fazer voz, fiscalizar as coisas que estão acontecendo. O que aconteceu? Então não foi o Rubinho Nunes somente que protocolou aquele pedido de CPI. Ele juntou um terço do Parlamento Municipal Paulista e fez esse protocolo. O interessante é que a gente vê as notícias que, quando a mídia vai em cima, tá em cima do padre, não sei o quê, alguns vereadores falaram assim: vou tirar meu nome, vou fazer a desistência. Mas a CPI, quando ela é protocolada, eu só preciso comprovar um terço dos membros na hora de protocolar. Depois, se tirar, já passou, já foi aprovado, etc. Até o presente momento, a CPI não foi instaurada ainda. Tem que respeitar um regimento interno da Câmara de São Paulo, mas ela foi protocolada com um terço. A CPI é para um fato determinado ali a respeito da região da Cracolândia, que não é só em São Paulo, a gente tem na nossa cidade também, em todas as cidades. Isso aí é tema até para a gente discutir política de drogas, enfim, como que funciona política de segurança pública. Isso é sério infelizmente, em qualquer cidade do Brasil. Mas, dito isso, de CPI ser legítima, e eu concordo com o padre, a CPI é legítima, ela foi montada, foi criada, cumprindo todos os requisitos. Eu tenho que dizer o seguinte: eu fico preocupado é um eufemismo. Eu acho que eu fico puto mesmo de ver o tio Adolfo. Eu vou chamar de tio Adolfo. Todo mundo tem um tio Adolfo em casa que fica sentado
no sofá, vendo o Ivo Holanda, não sei nem se o Ivo Holanda está fazendo pegadinha ainda, no Silvio Santos, fica lá recebendo pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, e aí falando, lá, ó, denúncia contra o padre está lá se aproveitando politicamente, e o tio Adolfo não faz porcaria nenhuma, só fica criticando, falando e não atuando. Eu não tenho nenhum humor de amor pela Igreja Católica, não é por ele ser padre, mas pelo menos é uma pessoa que age, gente, e agir politicamente é isso aí. Não quer dizer que ele não possa ser fiscalizado, não possa ser investigado, mas é um inquérito policial. Nenhum inquérito policial começa com uma denúncia anônima ou aquelas testemunhas de ouvir dizer. Você precisa fazer uma sindicância, precisa ter um mínimo de embasamento fático para você falar que o padre Júlio é isso ou aquilo. Surgiram vídeos de fake news, ou ele de pedofilia. A gente vê esse negócio de pedofilia, vimos a Taylor Swift, que veio aqui no Brasil, fizeram a montagem, inclusive eu vi a montagem, é excelente, ela é perfeita a montagem dela. O Zé Biden nos Estados Unidos agora, né, reportaram a voz dele. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o tio Adolfo, que fica espalhando essas fake news, tentando... não faz nada. E, infelizmente, a internet dá voz a esse tipo de pessoa que espalha sem ter qualquer embasamento fático e já, eles falam a cultura do cancelamento, né? E já começa a bater numa pessoa que até então a gente não vê nenhuma progressão patrimonial, a gente não vê ele se promovendo financeiramente, e o que ele faz ali, o que nós fazemos... eu vou pegar a palavra do Rubem Alves, que fala fazer política é cuidar do jardim público. É o jardim de todos. Uma pessoa que está ali, olhando os miseráveis, olhando aqueles que estão drogados, que não é apenas drogados, mas não é apenas drogas ilícitas, mas também drogas lícitas, abandonados, que mexem com álcool, por exemplo. Então, assim... a CPI, ela respeita o aspecto legal? Respeita, beleza, ela foi montada com esses requisitos todos, mas ela não cumpre a gente tem que ter uma teoria de justiça no direito. E ela, para perseguir o privado, por que a gente viu também uma notícia de um famoso bombado aí, eu acho que ele é médico, um bombado, que houve uma investigação da Polícia Federal, que comprovou uma ligação da empresa dele de química, farmacêutica e vendas ali na Cracolândia. O aspecto econômico financeiro aí, porque ali rola dinheiro mesmo. Então, assim, eu não vi nenhum movimento a esse respeito, embora nós tenhamos já algumas comprovações. Então, para mim, gente, eu trouxe essa notícia para um momento de desabafo mesmo, que eu fiquei puto com um negócio desse, com o tio Adolfo. Com o tio Adolfo ou a tia Adolfo, que simplesmente não faz nada, não pesquisa, não fundamenta e fala, olha, como se a CPI, a abertura de uma CPI já fosse um motivo de condenação e não de uma investigação, e não de algo bacana, de minoria, de democracia, como deve ser, mas também já coloca o padre no banco dos réus, como se ele já fosse culpado, como ele fosse cancelado, e a gente precisa agir mais. Esses cristãos, eu me considero cristão também, faço muito pouco, devo fazer mais. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, sem falsa modéstia também, mas é uma maneira de a gente tentar esclarecer ou tentar divulgar algumas ideias, e os cristãos precisam agir mais, precisam julgar menos e agir mais. A gente precisa se ater ao factual e, no mínimo, deixar de considerar uma fonte como o WhatsApp, como o Facebook, Instagram, que tudo faz parte do mesmo grupo, né, da Meta,
considerar como se fosse no lugar da ciência, no lugar de produção da ciência. Parece que na academia, aí eu estou falando da faculdade que a gente faz, que a gente dá aula, na academia vem pessoas trazendo coisas sem qualquer critério científico, sem qualquer critério acadêmico, e debatendo como se fosse a verdade real, verdade material. Hoje as testemunhas de ouvir dizer, já está tendo denúncia anônima, tudo. Então, assim, calma lá, tia Adolfo, calma lá, e não venha me encher a paciência. Essa é a notícia que eu trouxe aí para você. Não sei se vocês acompanharam isso, ou concordam ou discordam também, né? Vou deixar o Elin falar primeiro, que eu estou fazendo até as anotações aqui para organizar o raciocínio. Ô Elin, você está por dentro dessa circunstância do Lancelotti? É Padre Júlio Lancelotti. Pessoal, eu com relação a essa CPI, eu tenho algumas, assim, são opiniões. Claro que o fato de ser opiniões não me afasta das questões de ordem técnica. Nós não somos, como o Guilherme falou, já que viemos da academia, das universidades, nós não podemos mais dar meras opiniões. Na minha concepção, as CPIs, desde a sua história, ela é de uma grande cortina de fumaça. CPI é igual mamar de homem, não dá leite, existe, mas não dá leite. A instrumentalidade satisfaz apenas a vaidade. Eu sempre vi a CPI como uma investigação política, porque depende de número de assinaturas. Ela já funcionou, e eu falo isso por... Eu não vou falar aquela expressão que todo mundo fala, que desvirtuaram, não no sentido desvirtuado, né? Aquela expressão da Dejanira Ribeiro, do lugar de fala. Eu já estive ocupando cargos de procuradoria, assessorias, e eu já tive a oportunidade de ver a CPI como quase que um palanque de inglórias. Não, faz uma CPI. A CPI da manchete. Se eu tenho, de um lado, uma legislação simbólica, eu tenho, do outro lado, a CPI funcionando, por vezes, como simbolismo, porque, segundo a lei lá 1579, a lei federal, que é a que rege a CPI, né, com um espectro maior, qual é a consequência de uma CPI? Embora ela tenha poder de investigação, ela não tem poder de punir, não. Não. E você sabe o que faz, a covardia que faz os regimentos do poder legislativo, Guilherme? Eles costumam, na hora que você falou, e falou acertadamente, a CPI é uma manifestação de poder de uma minoria. O legislador constituinte, desde a Guerra do Paraguai, foi o momento que as primeiras CPIs no Brasil, o legislador constituinte ele colocou nas constituições o seguinte: feito o requerimento por 1/3, cria-se uma CPI. Não estabelece ali uma discricionariedade, inclusive para o legislador do regimento interno. E tem regimento interno, Diego, que limita na Casa Legislativa o número de CPI. Eu tenho um regimento interno tolhendo o direito da minoria de criar CPI tão somente com o critério objetivo 1/3. Uhum. Tem regimento, eu estou falando a título de exemplo, Ipatinga, a título de exemplo, Timóteo, a título de exemplo, Coronel Fabriciano. Eu já vi, em uma cidade muito próxima de nós, a verdadeira CPI, que estava apurando os verdadeiros fatos, não poder ser instaurada, porque criaram-se mais 2 CPIs, inteirou a terceira, não podia instalar a quarta, que era, como se diz, a CPI pegadora. E tem também uma diferença de ordem processual gritante entre criar
instaurar e instalar uma CPI. Eu requeiro uma CPI com 1/3, eu crio a CPI por portaria do presidente da Câmara, ocasião em que eu instauro uma CPI, instaurada a CPI, eu instalo uma CPI no momento que eu escolho os seus membros. Cada um com ato próprio. E qual a consequência disso? Isso não é um mero devaneio, não é um mero fetichismo. E muitas das vezes nós estamos utilizando aquele termo fetichismo processual de um modo muito indevido. E tem muita gente batendo palma aí. Mas isso é tema para uma outra hora. Mas vamos lá. E, aliás, nós vamos, da próxima, eu prometo que nós vamos falar de processo. Mas vá lá. Como diz, é muita testa gordurosa recebendo palma aí. Cara, ontem, num programa desses aí, estava o Leandro Carnal e o Clóvis Barro. Gente, o apresentador, o Léo Werneck até me marcou, Diego. O apresentador falou, nós temos aqui mentes brilhantes, cabeças brilhantes. Aí a câmera jogou nos dois. Mas, enfim, qual que é a consequência disso? O prazo de funcionamento, Diego. Porque uma CPI, ela começa o seu prazo de funcionamento a partir do momento que ela é instalada. Porque antes disso ela não pode começar a trabalhar, ela não tem presidente, ela não tem relator, ela não dá início aos trabalhos de investigação. E mais uma vez, e daí? Aí daí que, a depender do tempo que ela começar, ela não pode passar de uma sessão legislativa para outra sem consultar o plenário. Está lá na lei federal. Então tem determinado. Mas que tanto de detalhe. Aí a pessoa ainda tem a coragem, eu vou falar isso, de chegar e falar assim, mas o direito administrativo é muito difícil. Existe outro nome para azar, cara. Existem outros nomes para falta de oportunidade. Olha, com pouquinho tempo nós já falamos, a começar pelo Guilherme, nós já falamos um tantão de detalhe que reflete uma não saturação de um mercado de administrativistas. A pessoa, não, o direito administrativo é chato, é ruim. Mas aí, retornando agora, estabelecidas essas questões processuais, e eu já encerro em 2 minutos, a opinião factual que eu tenho, li, inclusive, o requerimento, ele está tênue, aliás, fraco, xoxo, capenga, quanto aos fatos. Eles nem são tão determinados como se imagina, como se pretende. E eu acredito, sim, que essa CPI, na forma regimental da Câmara, ela está para encobrir outros fatos de maior importância. Eu não acredito em nada, em um final, nem é de ordem política, não. Porque se for de ordem política, eu não sei o final. Mas se for olhar a opinião de ordem fáctica, eu não vejo um final que não seja um relatório pela inexistência, pela insubsistência, não é nem de ausência de prova, Diego. É presença da ausência. Que parece esquisito isso, não é com ausência de prova. É uma presença, não é aquela absolvição do 386, inciso 4, que não é nem dia nem noite, o Estado não pode punir por indúbio pro réu. Não é nem isso. Eu acho que ela vai ficar provado que os fatos praticados não constituem nenhuma ilegalidade. Comprovadamente sem prova, né? Comprovadamente sem prova. É a presença da ausência. Eu achei interessante, porque vocês começaram falando o seguinte, a CPI hoje foi desvirtuada, mas o Hélio até falou, olha, teve uma CPI que ia ser instaurada, que ia investigar os fatos mesmo e foi impedida por um regimento interno. Então, assim, é um instrumento legítimo, mas que é desvirtuado, infelizmente. Muito. E se não tiver quem conhece de direito administrativo e de direito constitucional e de processo, ficam falando, vamos salvar o mundo, o processo tem que ser justo, abaixa o fetichismo processual, aí abaixa a formalidade do processo. Aí vamos lá, aí a pessoa não sabe sequer
que contra esse abuso existe o instrumento do mandado de segurança, Diego. Epa, peraí. Um regimento interno, ferir de morte, uma expressão clichê, né? O regimento interno desobedecer uma Constituição Federal, uma lei federal, é um abuso e uma ilegalidade que é atacada por mandado de segurança, que para os ouvintes que não são da área do direito, é um tipo de ação quando acontece alguma coisa muito grave e estão ferindo a lei, estão ferindo a Constituição. Mais ou menos isso. Diego, é contigo. Gente, eu estou escutando, e eu deixei o Hélio falar primeiro, principalmente porque ele é professor de administrativo, ele é constitucionalista, ele é administrativista, ele tem ampla atuação em câmaras municipais. Eu queria ouvir essa aula do Hélio, porque eu sabia que... Eu diria o seguinte, isso aqui é um bate-papo, mas o que o Hélio falou serve até para quem está fazendo concurso público. O que me chama a atenção nisso é o seguinte, eu acho que nós trouxemos comentários muito interessantes, que as CPIs estão sendo utilizadas politicamente. Só um ponto inicial, eu não estou absolvendo e nem condenando o padre Júlio Lancelotti. O que nós estamos falando aqui é sobre a utilização política ou o desvirtuamento da utilização das CPIs. Ponto. O que me preocupa é, nós concluímos que em um dado momento aqui, a nossa impressão é de que essa CPI vai comprovar a inocência dele. Talvez seja esse um consenso entre nós três aqui. Mas sabe qual é o problema, gente? Até comprovar a inocência, caso ela seja efetivamente comprovada, vocês conseguem mensurar o número de cortes de internet de políticos falando que ele está sendo investigado, CPI contra o padre, que o padre fez isso, que o padre fez aquilo. Os danos estarão feitos e, no meu ponto de vista, para uma parcela da sociedade, eles são imensuráveis e eles são também irrecuperáveis. Ainda bem que ele é pato, né? Que tá mais perto do céu, tadinho. Porque eu também E é o seguinte, aí a gente tem que pensar, o Hélio trouxe as questões processuais e essa questão do Júlio Lancelotti, eu não vou dizer que ela me incomoda, mas ela me causa certo estranhamento. Porque quem que é o Júlio Lancelotti? Ele é um padre, tem 75 anos de idade, se não me falha a memória, e ele trabalha muito... Eu conheci uma palavra através do padre Júlio Lancelotti, que ele combate a aporofobia, que é ele combate a aversão ao pobre. Ele começou a perceber, e uma das grandes lutas, foi quando eu tomei conhecimento de quem era Júlio Lancelotti, era o combate dele contra a arquitetura hostil nas cidades. O que acontece? Virou lei, né? Virou lei. Na verdade, virou lei em 2022. 2022 fizeram a lei, foi regulamentada em 2023, que é a lei Padre Júlio Lancelotti, eu até anotei aqui, é a lei 14.489 de 22, e essa lei ela alterou o Estatuto das Cidades para vedar a arquitetura hostil nos ambientes urbanos. O que é arquitetura hostil? Muitas cidades, comerciantes, enfim, pessoas do meio urbano começaram a realizar detalhes em suas construções para evitar o abrigamento e o acolhimento de pessoas em situação de rua. É quando se coloca muitas pedras debaixo de um viaduto, é quando se coloca fincos ou detalhes... Ofendículas que impeçam que o sujeito deite, por exemplo, em um banco de ponto de ônibus. E o Júlio Lancelotti sempre combateu isso. E me chamou, ele tem um trabalho muito robusto na Cracolândia. Eu comecei a perceber, e aí eu confesso para vocês que eu nem procurei saber os motivos, mas ele recebe muitos ataques de um espectro. E é isso que a gente está falando, que o Guilherme falou que o tema dele é pesado, e é pesado. Porque nós estamos nos posicionando, e é um ponto importante, nós podemos estar errados. Pode ser que descubram algo em relação ao padre Júlio Lancelotti. A minha impressão inicial é de que há uma perseguição política, o que eu não posso garantir que seja exclusivamente uma perseguição. Daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a meses, podem surgir provas que demonstrem, o Júlio Lancelotti estava errado, mas a priori, numa análise mais rasa, me aparenta ser uma perseguição simplesmente por ele ter uma atuação muito forte em relação aos direitos humanos, ao combate à aporofobia, a essa questão de combater a arquitetura hostil. E eu termino minha fala, eu não vou me estender muito aqui, que tudo isso que acontece, e o Guilherme falou de questões inerentes à inteligência artificial, a deepfake,
Isso tudo é disseminado pelas Big Techs, que o Guilherme falou da Meta, eu falo do Twitter, falo também do YouTube. Ex-Twitter, né? Agora é o X ou X, não sei como é que fala. Até hoje eu não... O Twitter é um Twitter, mas se sente X, se sente X. Então vamos que vamos. Então a minha grande questão é essa. Enquanto se investigam hoje é muito difícil ater-se aos fatos. Quem é de um espectro político vê os fatos de um jeito, quem é de outro espectro político vê os fatos de outro jeito, e eu vou além. Eu disse o seguinte, suponhamos, o padre Júlio Lancelotti ele vai sofrer uma tentativa de extermínio da reputação dele durante toda essa questão pré-CPI e talvez até durante a CPI. Suponhamos que reste comprovada a inocência, que ele não tem envolvimento com corrupção, ou enfim, com assédios, enfim, é uma conjectura. As mesmas pessoas que bateram por 2 anos, por todo esse tempo de investigação, elas não vão se retratar. Se restar comprovada a inocência, o assunto ali morre. E não vai haver a mesma campanha que houve difamatória, não vai haver uma campanha de reparação da reputação dele. Então, enfim, é esperar o deslinde. Eu acho, inclusive, que pode ser que essa CPI não seja instalada. Está parecendo que hoje vai haver esse debate, hoje, inclusive, 6 de fevereiro. Por isso que é importante pontuar, né, Diego? Porque hoje ela não foi instalada ainda. Isso... Teve uma confusão, porque me parece que o Rubinho Nunes, que fez o requerimento, ao colher as assinaturas, ele vendeu a ideia de que iria investigar determinadas ONGs. Quando ele obteve o número de assinaturas necessárias, aí ele começou a propagar que abriria... Como eu falei da inconstância desses fatos determinados, mas isso acontece demais na literal arena política. E não é de agora, não é do Brasil. Não, isso ocorre mais. Assina aqui, aí ao final vai... Não é à toa que existe comissões de redação final nas casas legislativas. Porque ela tem que ser aprovada. Opa, é isso aí que eu assinei? Tem que ler, né? É isso aí mesmo? Não, não é isso não. Não aprovo, não. Existe um porquê de todas as coisas que a gente, às vezes, abrimos a boca, como diz a Adélia Prado, sem saber o que está dentro do coração, né? Às vezes a gente acha que é excesso de formalismo, mas não é não. Uma comissão de redação final séria, ela afasta um tantão de coisa, inclusive ilegalidades e inconstitucionalidades formais, inclusive. Lá em São Paulo, isso aconteceu de forma expressa com o vereador o Tami Gretchen. Ele assinou o requerimento e quando houve a divulgação que a CPI era contra o padre Júlio, e o Tami já recebeu muito apoio do padre Júlio em razão da sua transgenitalização. O Tami sofreu um preconceito e o padre Júlio defendeu expressamente há algum tempo. E aí o Tami ficou muito surpreso porque ele disse, olha, quando o Rubinho veio aqui pedir assinatura no meu gabinete, ele falou, nós vamos investigar as ONGs. E aí quando conseguiu, ele divulgou que a investigação era contra o Júlio Lancelotti. Então, Meu Diego, um simples trabalho de leitura, pessoas vê, ele não assina cheque em branco, né? Guilherme, o pessoal tem que todo mundo tem a compreensão jurídica que você tem, Guilherme. Não é jurídica, Diego. Eu falo assim, assim como ele, já assessorei também em Câmara e tal. Um simples trabalho de leitura, você tem que ler ali o projeto de lei. E no mesmo tempo, aliás, o Guilherme vai lembrar da questão da redação final e da importância dela. Nós tivemos na nossa cidade quase um prefeito cassado por quebra de decoro no regimento interno, que é sério, sob uma alegação de que ele tinha... alegação, porque não foi à frente, porque ele tinha usurpado texto de redação final de lei. Verdade. E a gente está falando aqui sem entrar em mérito nenhum, mas eu estou falando que formalmente é possível. Daí porque a importância da comissão de redação final. Ô, gente, tem pano para manga nesse tema. Vocês querem passar para o próximo? Vamos passar para o próximo, embora coce aqui para falar, mas o tempo urge. Vamos para o próximo.